E amém. Boa noite, gente, paz e graça. Que alegria de ver uma igreja que valoriza, né, os casais, as famílias. Há tantas igrejas em célula, igrejas grandes, né, que elas supervalorizam só as células, né, só em ganhar pessoas, multiplicar. Mas a gente bem sabe, os pastores trabalham com célula, que a célula em si ela não trabalha essas demandas familiares. E como é bom, né, ver uma igreja que valoriza, que investe, é um trabalho específico, é um curso específico, né, para tratar os relacionamentos conjugais em suas várias dimensões, como foi listado aqui, as finanças, comunicação, realização sexual, criação de filhos, enfim, tantos outros aspectos. Então, parabenizo aqui pastor Valteci, né, presidente sênior da igreja, pastor Fabiano, toda a equipe pastoral, os líderes de casais. É um ministério nobre, né, e a gente tem que valorizar mesmo, apesar de ter tanta gente que às vezes brinca, né, às vezes numa rodinha aí faz algumas brincadeiras sem graça, do tipo, sabe qual é a diferença entre casamento e a pilha? Pelo menos a pilha tem um lado positivo, né? A pilha tem os dois lados, né? Enfim, é gente que não tem a oportunidade de fazer um curso maravilhoso como esse, é gente que não tem acesso a conteúdos tão enriquecedores que a igreja propõe gratuitamente, gente. Ô, gente, que vocês têm aqui é uma preciosidade. Há casais que pagam 3, 4, 5, 6, 10 mil reais para fazer uma terapia de casal, né? Para ir em busca de uma ajuda profissional, né? E ter o seu casamento restaurado. E olha só, a igreja, ela proporciona isso de uma forma gratuita, só comprar apostila, eu imagino, né? É uma coisa fantástica. Então vamos divulgar isso para a cidade da Serra toda, né? Para encher esse auditório aqui de casais. Bem, essa aqui é a minha família. Eu sou casado com a Meiriele há 28 anos, né? Essa linda gata aqui, ela não pôde vir, ela me acompanha em uns eventos, quando é retiro de casais, ela dá preferência para ir. Quando é uma palestra assim, em que pode poupá-la, né, do cansaço, que ela tem um trabalho também, ela não pôde vir dessa vez, né? Ela me acompanha em outras ocasiões. Mas com ela eu tenho 3 filhos, o Ricardo, que é casado com a Emily, o Tiago e a Bruna. Então nós somos uma família aí imperfeita, mas somos uma família que não larga um do pé do outro. A gente tem aquele prazer de, né, meu filho tem 2 anos que está casado, mas ele todo final de semana está lá em casa, é muito prazeroso, né, esse relacionamento de companheirismo, amizade. Eu quero apresentar meu amigo aqui, Francisco, meu amigo que veio junto comigo, né, lá da cidade de Linhares. Sou carioca, mas residimos ali na cidade de Linhares. Somos da Igreja Evangélica Batista em Linhares. Um abraço também para o Marcelo, né? A gente jogava um vôlei junto lá na Igreja Batista Memorial, né, Marcelo? A gente brincava lá, e a gente sempre foi muito acolhido lá pela família, que é uma família praticamente fundadora da igreja lá, Memorial Linhares. Bem, irmãos, gostaria então de compartilhar nesta noite de formatura sobre o tema origens familiares. Eu também sou autor de um curso de casais, o Casamentos Saudáveis, e essa é a primeira lição do curso. Pode voltar. E essa é o primeiro tema, é a primeira lição do curso de casais, origens familiares. Por quê? Até na terapia de casal, eu sou psicólogo, a gente também, após as primeiras sessões, 1 ou 2 de diagnóstico, de coleta de dados, de informações, de acolhimento do sofrimento do casal, de apresentação, né, ali das informações, onde eles explanam o motivo dos problemas conjugais. Logo em seguida, a gente, como protocolo de atendimento, segue para conhecer as origens familiares de cada cônjuge.
e que muitas das vezes eles só vão conhecer com a devida profundidade as suas influências, as influências um do outro, ali na sessão. Só vão conhecer sobre, devidamente, com a devida profundidade, sobre o passado, sobre a história de desenvolvimento um do outro, ali na sessão. Porque às vezes tem 5, 10, 20, 30, 50 anos de casados, e ainda assim, não obstante tanto tempo assim, não se conhecem o suficiente, porque não conhecem o passado, as origens familiares de cada um. Numa formatura como essa, do Casamento Saudáveis, ouvi um testemunho de um marido dizendo que ele costumava cometer infidelidade financeira, que é quando alguém mente ou omite sobre algum ganho ou algum gasto para o seu cônjuge. Então, é verdade, existe traição financeira, que necessariamente não envolve adultério sexual, mas há um adultério financeiro. E o cônjuge, ele responde exatamente assim: eu me sinto traído, eu me sinto traída, quando eu sou a última ou o último a saber dessa decisão financeira que o meu marido ou minha esposa teve, do que ele comprou ou do que ele vendeu. Quando eu descubro, por acaso, eu me sinto traída, e gera um sentimento de mágoa, de ressentimento. Há alguns que eu já ouvi assim dizer: eu me sinto um zero à esquerda, eu me sinto nada, um lixo, porque ele ou ela toma decisões financeiras sem ouvir a minha opinião. A minha opinião não vale de nada. Eu, enquanto pessoa, não tenho consideração pelo meu cônjuge. Então esse marido, ele dizia que ele fazia assim com a sua esposa, ele escondia as informações. Ele também era um empresário e ele diminuía os valores que ele ganhava para a esposa. Ele não queria que ela soubesse, né? Não compartilhava o quanto que ele ganhava e as decisões. E aí a gente não ficou só nessa superficialidade, a gente não ficou só na superficialidade de analisar o contexto atual, não, isso tinha uma causa. Esse tipo de comportamento dele tinha uma origem. E aí ele explicando, então, depois que ele fez a lição, ele refletiu e contou para a gente, nessa formatura, que quando ele era criança, o pai dele abandonou a mãe. Ficaram a mãe e alguns filhos pequenos. E ele, aos seus 7 anos de idade, já precisava colaborar com o orçamento familiar. Então ele vendia picolé na rua, vendia pipoca, né, vendia doce na rua, e toda vez quando ele chegava em casa para prestar conta, o que a mãe fazia? VAP, toma tudo. Chegava algum dia de lazer, os coleguinhas que com ele vendia, né, um sacolé, um picolé, vendia lá, né, as guloseimas nos semáforos, né, na praia. Quando chamava ele: ei, vamos comer um hambúrguer, vamos comer alguma coisa, vamos sair? Ele sempre respondia: não tenho. Ué, mas você não trabalhou com a gente? E aí ele percebeu que ele não tinha, porque todas as vezes que ele prestava conta, aquela mulher passava a mão em todo o dinheiro dele que ele vendia, não deixava ali nenhuma remuneração, coitado, nenhuma mesada. E ele começou então desde criança a
sonegar informação. Imagina, com 8 anos de idade, o guri já aprendeu a ter um caixa 2. E chegava para a mãe perguntava: filho, como é que foi o dia hoje? Quanto vendeu? Mãe, vendi R$45. Mentira, vendeu 50, 5 ele embolsou. E nunca falava para a mãe. E a mãe prontamente, passava a mão nos 45. Então ele aprendeu desde criança se eu quero ficar com algum dinheiro, para eu ter reserva financeira, eu preciso mentir para essa mulher, porque senão ela toma todo o meu dinheiro. Ele cresceu com essa mentalidade. Foi-se instalada então nele uma crença, um paradigma: eu não posso dizer a verdade o quanto que eu ganho. Quando ele casou-se, entrou no casamento com toda essa bagagem da história de vida dele. Note, te convido, vai passar aqui no telão, a gente lê alguns textos bíblicos sobre o que influencia o comportamento humano, algumas variáveis que são determinantes para o marido e a esposa se comportarem hoje, nos dias atuais. Note, Gênesis capítulo 20, verso 2 diz, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Quem era esse que dizia que Sara era sua irmã? Abrão. O que Abrão fez? Ele tirou o dele da reta. Abrão, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, não sua esposa, porque ele temia ser assassinado pelo rei, porque naquela época você poderia ter várias mulheres, poligamia, inclusive entre os judeus, não apenas entre os povos, pagãos, mas entre os judeus era permitida a poligamia. Abimeleque não era judeu, então para que você tivesse várias esposas, essas mulheres, então, elas tinham que estar legitimamente solteiras. Ora, como é que Abimeleque iria fazer, já que ele ficou impressionado com a beleza de Sara, como é que ele ia fazer para tornar Sara sua esposa? Ele tinha que dar um jeito, uma solução, era matar o Abraão. Não tem problema, é pecado o adultério, eu não posso tomar uma mulher de um homem casado, mas não é adultério eu mandar matar o marido dela. Então na cabeça dele era assim, e por causa disso Abrão pensou, vou falar que é minha irmã, o camarada vai tomar ela mesmo, vai fazer o que quiser com a minha mulher. Olha só o que o pai da fé fez. Estamos falando de um homem de Deus, que figura na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, elogiado pelo próprio Criador. Quando eu leio isso, gente, isso me dá um alívio. Poxa, que bom que Deus não nos negou essa falibilidade humana, né? Que bom, a gente, às vezes é ruim mesmo, nós somos tão ambíguos, né? A gente acerta de manhã, erra à noite, mas os homens de Deus eram da mesma coisa, gente, entendeu? Eles faziam a mesma coisa que a gente. Como é bom às vezes ouvir isso e saber que assim como Deus tinha tolerância e compreensão com eles, Deus vai ter comigo e com você, amém? Deus é um Deus rico em graça, que sempre nos dá uma segunda ou uma terceira chance, basta a gente se arrepender, né, se voltar aos pés dele. Agora note a coincidência no livro de Gênesis 26, versículo 7, quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com mesma contingência do texto de cima. Eu te pergunto, quem que disse que Rebeca era sua irmã, não sua esposa? Quem que mentiu? Isaac. Quem era Isaac? Qual era a relação de Isaac com esse protagonista aí, do texto de cima?
Ele era filho. Tu acha que isso é uma mera coincidência? O filho reproduziu o mesmo comportamento do pai. Olha as influências das suas origens familiares, determinando o seu comportamento, suas atitudes, sua forma de pensar e agir. Outros 2 textos, pode passar. No primeiro livro de Reis, no capítulo 5, verso 1 e 3, diz: Abias tornou-se rei de Judá, e ele cometeu todos os pecados que o seu, ele repetiu os mesmos erros do pai, ele reproduziu o comportamento do pai. Por que será? Será que era uma influência apenas na fase adulta em que ele estava, que Abias estava? Não mesmo. Desde criança, das suas origens familiares, ele já foi influenciado pelo exemplo, pelo modelo do pai. Agora, um exemplo antagônico. Livro de 2 Reis, mesmo capítulo 15, mesmo versículo 1 e 3, diz que Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Veja, um outro exemplo, mas agora de um filho que, ao se tornar adulto, da mesma forma reproduz o comportamento do pai, da mesma forma o exemplo, os ensinos, as palavras, as experiências que esse filho teve com o pai, moldou não apenas seus valores, seu caráter, mas ajudou a estabelecer padrões de comportamento, ajudou a formar os seus padrões de pensamento, a forma de pensar, a forma de estabelecer verdades, crenças, valores. Provérbios 13:20, noutra tela aqui, diz também sobre outras variáveis que determinam, que influenciam também o nosso comportamento dentro do casamento. Provérbios capítulo 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você já ouviu Paulo Vieira e outros coaches do método CIS ou de outras metodologias dizerem que você é a média das 5 pessoas que vocês convivem? Tem gente que paga 5, 10, 20 mil reais, já estava escrito aqui, ó. Boa parte dos princípios do Paulo Vieira, ele se declara cristão, inclusive nos livros dele, ele se declara evangélico cristão, ele cita texto bíblico. Eu tenho alguns livros dele ali para vender. A palavra de Deus já dizia há muito tempo isso, que existem vários fatores que nos influenciam. Aqui Salomão está dizendo daqueles fatores contextuais, ou seja, do hoje. Hoje, se tem um marido que ele às vezes trabalha demais, antes não bebia e passa a beber, antes não trabalhava, agora trabalha hora extra, sábado e domingo. Se antes alguma esposa que era mais comedida passa a apresentar uma compulsão em gastos, a querer ostentar, antes não era vaidosa e agora não tem autocontrole nos gastos, às vezes isso pode ser decorrente de influências, de acompanhar tolos e tolas. É verdade, amigos e amigas, companheiros atuais nos influenciam. Todavia, eu gostaria de explorar na palestra desta noite aquelas influências que nós recebemos da nossa criação. Aqui eu citei alguns textos bíblicos da relação de como os pais influenciaram seus filhos, mas quando você pensar nas suas origens,
familiares, eu gostaria de estender para as experiências e para todos os contatos que você teve na sua infância, com o avô, com a avó. Atendi uma esposa que ela não conseguia acreditar nos elogios do marido, ela não conseguia se sentir amada pelo marido, por mais que o marido fizesse. Ela tinha uma autoestima terrível, ela se sentia insegura, e acreditava piamente que ela não era boa o suficiente para que o seu marido fosse fiel a ela. Então, constantemente lhe sobrevinha pensamentos de que o marido a estivesse traindo, sem contudo ela ter provas reais, provas concretas. Conversando então, como a gente deve fazer, não apenas um psicólogo atendendo o paciente, mas os casais precisam fazer isso, e eu vim aqui para incentivar vocês a colocar isso em prática. Então, ouvindo a história da infância dessa moça, ela disse que não a mãe nem o pai, porque eles separaram, a mãe precisava trabalhar o dia inteiro, então a avó, em que ela era cuidada o dia inteiro, pequenininha, a avó tratava melhor os outros netos do que ela, porque ela era negra. A avó pegava os outros netos no colo, ela não pegava, e a avó dizia: a você eu não pego no colo, e dizia o porquê. Os outros netos, os primos dela, recebiam balas, doces, tinham acesso liberado à geladeira, ela não. Enquanto que os outros netos podiam brincar, aquela avó fazia ela trabalhar de empregada para os outros primos, porque os outros netos eram brancos, ela era negra. Ela sofreu essa rejeição, essa exclusão desde a infância. Gente, quando você entra no casamento, você não entra só com as suas influências do hoje. Quando você entra no seu casamento, você traz uma bagagem de toda a sua história de desenvolvimento humano. Todos os seus contatos com pai, com mãe, com avô, com avó, com tio, com primos, com professoras da escola, com colegas, com seus pares, colegas da escola, todas essas relações vão te marcando e te moldando. Quando você entra no casamento, você entra com toda essa bagagem, e sabe o que acontece? Você se lembra dos dias antecedentes ao seu casamento ali oficial? Vocês lembram sobre o que vocês conversavam? Vocês conversavam, né, quando vocês se conheceram, logo nos dias iniciais do namoro, do relacionamento, ou então nos dias antecedentes ao casamento, vocês conversavam sobre o que? Vocês lembram? Muitos aqui conversavam sobre quantos filhos nós queremos ter, ou não queremos ter filho nenhum. Tem gente que entra num casamento. Eu comecei a atender um casal do Rio Grande do Sul, em que eles têm quase 20 anos de casados, não tem filho nenhum, e o marido não pretende não ter filho. A gente conversa sobre quantos filhos a gente pretende ter no casamento, a gente conversa sobre os nossos projetos acadêmicos. Quero fazer, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, quero ser professor universitário. A gente fala sobre os nossos objetivos financeiros, né? Você lembra quando você se casou? Olha, queremos ter uma casa no bairro tal, aqui na praia aqui, né? De Solemar, né? Eu sou surfista, já peguei algumas ondas ali em Solemar, em Jacaraípe. A gente faz um projeto, ou então quem não gosta de praia de sol, quero comprar uma casa ali, né, no condomínio do Parque do China. Então a gente conversa sobre os nossos projetos futuros. Tem casais que nem conversam sobre divisão de tarefas domésticas antes de casar,
e quando chega é um caos. Que dirá sobre o passado? Tu te lembra quando você estava para se casar? Se você falou para o seu marido, para a sua esposa, de todos os seus segredos do passado? Ah, pastor, mas é lógico que eu escondi que eu era viciado em pornografia. Lógico. Se eu conto para minha namorada, para minha noiva, que mesmo eu me convertendo, aceitando Jesus, e mesmo depois que eu virei crente, que eu não virei anjo, se eu conto para ela que eu era viciado em pornografia, até hoje eu não consegui esconder, eu escondi do pastor até hoje, escondi dos colegas da igreja até hoje, eu vou conseguir esconder da esposa também. Se eu contar, ela não casa comigo, e casa-se, não conta do passado, não conta de como isso começou, não conta que aos 7, 8 anos de idade, ele pegava revistas que o tio deixava, ele começou a ler, das experiências sexuais precoces que ele tinha, e que instalaram nele um transtorno obsessivo, de obtenção de prazer, pela conteúdo, e assistir conteúdo e masturbar. E aí quando a esposa descobre, 5, 10, há esposas que descobrem 20 anos depois de casado, e os maridos então eles só confessam depois de muito negarem, dentro da igreja. Sabe, é fundamental você conhecer a história do seu cônjuge, para que você tenha uma empatia com ele na medida certa, para que você o compreenda corretamente, porque quando a gente não conhece a história de vida, a história de infância, as experiências na infância que formaram ali o sujeito, você pode interpretar mal o seu marido ou sua esposa. Por exemplo, uma esposa dessa, que flagra o marido que deu um deslize, um vacilo, e não apagou aquele vídeo, não apagou aquele histórico do YouTube, que tem, né, camarada que é fera, que é águia, ele assiste e faz uma limpa no histórico, nem se a esposa for depois no YouTube, não consegue achar nada, mas aí naquele dia houve um deslize, puf, a esposa descobriu, e olha, o que a esposa vai interpretar? Você é um safado, você é um sem vergonha, e vai julgar, e vai condenar, quero me separar agora. Eu já ouvi de um marido falando, pastor, eu já jejuei para eu largar o vício da pornografia, o meu recorde já foi passar 20, 30 dias, sem olhar conteúdo pornográfico, sem me masturbar, mas logo eu caio, eu não consigo vencer sozinho, eu me derramo diante de Deus, eu não sou safado, eu não sou sem vergonha, é um vício, é um transtorno, que faço das palavras de Paulo as minhas palavras, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço, porque o pecado habita em mim. E aquele homem, mesmo orando, jejuando, clamando, pedindo a Deus, Deus me liberta disso, me livra, ele não conseguia. Nossa pastor, mas não é crente não, é do mesmo jeito que você, irmão, continua bebendo Coca-Cola, continua comendo fritura, carboidrato, batata frita, do mesmo jeito que você não faz atividade física, você já passou em 5, 6 médicos de especialidades diferentes, os 5 falaram, se você quer ter longevidade, faça regularmente atividades aeróbicas, se você quer ter qualidade de vida sem dor, faça musculação, você já sabe disso, programas de TV de manhã, tarde e noite,
no TikTok, no Instagram, fala isso, não é falta de informação, mas tu faz atividade física regular? Tu tem alimentação saudável? Não tem! Que dirá um viciado? Se você sabendo que é correto fazer, sabe que o pastor aqui já está de cabelo branco, o pastor Valteci, de falar, você precisa cultivar a sua vida devocional. Tu é crente há 10, 20, 30 anos, há 30 anos, você ouve que você precisa ler a Bíblia, orar todo dia, com ânimo, sem ânimo, com vontade, tu não lê, tu não ora. Se a gente não faz essas coisas, se coloque no lugar de um garotinho que sofreu um abuso sexual, foi molestado, que foi exposto a estímulos, em uma idade que ele não tinha estrutura psicológica, não tinha maturidade emocional para suportar, para filtrar esses estímulos. Ele caiu no vício. Esse homem, ele é uma vítima. O que você, esposa, ao descobrir o marido e conhecer a história dele, se essa foi a história dele, você precisa estender a mão para o seu marido, não condená-lo, não pedir divórcio, não dizer que ele é um sem vergonha, que ele nunca foi crente, não duvidar da autenticidade da fé dele. Você é um falso, você não tem experiência com Deus, e há esposas que fazem isso, desqualificam o caráter, as experiências que ele teve com Deus. Não é nada disso, meu irmão. O homem, segundo o coração de Deus, Davi, que compôs praticamente a metade dos Salmos, 73, o camarada cometeu um adultério, mesmo após, não era antes dele ser crente, após ele ter tido diversas experiências com Deus, após ele já ter escrito alguns salmos, ele cometeu adultério, ele estuprou uma mulher contra a vontade dele, ele assassinou, ele foi omisso. Se Davi fez isso, tu tem coragem de duvidar da inspiração de Davi ao escrever os livros de Salmo? Tu tem coragem, tu tem a ousadia de duvidar da legitimidade, da genuidade das experiências que Davi teve com Deus, ao vencer Golias, ao ter livramento de Saul, ao ser ungido como rei no lugar dos seus irmãos? Tu tem dúvida da legitimidade, da espiritualidade daquele homem? Então não duvide da espiritualidade do teu marido, ele pode ser uma vítima. O que se espera nessa situação, esposa, é: eu te compreendo, meu bem, quero ouvir toda a sua história de vida, conte-me como que isso começou, como é que isso se instalou na sua vida, que estratégias que você já utilizou para vencer, para superar, em que você se frustrou. Então agora você não está mais sozinho, agora você tem a sua esposa como parceira. Falarei como o nosso grande mestre Jesus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu, sua esposa, eu posso não ter o pecado da imoralidade sexual, da pornografia. Eu sei que eu tenho outros pecados. Eu pareço uma amostra grátis da grande tribulação, que eu sou nervosa, eu sou briguenta, e eu falo pelos cotovelos, esse é um pecado meu, eu não tenho controle, eu ofendo, eu brigo, né? Eu sou explosiva mesmo. E tem mulher que fala assim: eu não uso duas caras, se eu estou ruim, se eu estou chateado, eu mostro logo, entendeu? Eu não levo o desaforo para casa, e se o desaforo for dentro de casa, então piorou, irmão, que a mulher não te deixa dormir. São outros pecados, é diferente. Mas aquela mulher fala: se os outros não te condenaram, nem eu te condenarei, fazendo, né, das palavras de Jesus as suas. Vá, não peques mais, mas eu estarei do seu lado. Vamos lá confessar o seu pecado, pastor Valteci, pastor Fabiano, que é o seu líder de célula, ou então alguém que você confia que é mais maduro. Vamos lá procurar ajuda. Esse vício aí requer tratamento. Vamos procurar que seja uma ajuda profissional. Eu vou pagar o preço, eu vou jejuar com você, eu vou orar junto com você.
espera aí, eu sempre recomendo para os casais que caem nessa, eu vou instalar um aplicativo no celular denominado controle parental, né? Onde eu vou ter acesso total ao seu celular, e do meu celular eu inibo o seu acesso a conteúdos de adulto, conteúdos impróprios, enfim, é uma parceria. Imagine agora, do lado contrário, o marido que reclama daquela esposa que é insubmissa, daquela esposa que é um troglodita, daquela esposa que é uma valente, daquela esposa que é grossa, daquela esposa que é seca, que não dá carinho. Tem gente que fala assim: homem é razão, mulher é coração, conversa fiada, balela. A ciência não diz isso, a ciência não faz distinção entre gêneros. Cuidado com isso. Existem homens, maridos, que são mais amorosos, mais afetuosos, que gostam mais e têm mais necessidade de beijar, de abraçar, de estar coladinho. Há esposas, por sua vez, que preferem distanciamento, que não gostam de muita, elas dizem assim, de serem pegajosos. Há esposas que não, que gostam de carinho, que gostam de estar colado, e maridos que gostam mais de distanciamento. Ou seja, existe gente de todo tipo, na sua diversa variação, independentemente se é do gênero masculino ou feminino. Então, imagine uma esposa que às vezes tem essa dificuldade, né? E o marido antes rotulava como insubmissa, como Jezabel, quanto que já foram feridas e magoadas, que você não me dá carinho, nunca vi uma mulher assim, a mulher do meu primo, aí começa a comparação, a ferida só aumenta, a mulher do meu primo, a mulher do meu colega, a irmã da igreja, olha como ela é meiga, carinhosa, você não, você parece homem da casa, você quase que fala grosso, você me enfrenta. Tu já ouviu a história de vida da sua esposa? Tu já ouviu com detalhes sobre a criação da sua esposa? E recomendo, para você compreender a pessoa com a qual você convive, não apenas ouça a narração dos fatos, mas enquanto o seu cônjuge narra fatos, se o seu cônjuge não se tocar para falar, pergunte-o sobre as afetações emocionais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Você pode apenas narrar acontecimentos. O outro que está ouvindo não terá noção do impacto desses acontecimentos na sua vida, se você não falar dos seus sentimentos, de como que isso te causou, como que essas narrativas te atravessaram. Se você estiver ouvindo o seu cônjuge, ele falando de como ele foi criado, por exemplo, essa esposa, como é que ela foi criada duramente, uma filha no meio de 9 irmãos, carinho, como carinho, não dá tempo, 10 filhos, a mãe tinha que trabalhar, o marido agricultor, família pobre, festa de aniversário, esquece, era um dia comum, Natal, bolo de aniversário, só quando essa mulher conseguiu trabalhar, ela comprou o próprio bolo dela de aniversário, elogio, nunca jamais, só aqui na igreja, a família de Deus é que nutria, a célula que nutria ela de elogio, mas na família de origem, a tua esposa nunca recebeu um afeto físico, um afeto verbal. Garotos na escola tentaram abusar dela, garotos da escola tentaram trapaceá-la, ela teve que começar a trabalhar desde novinha. Eu não tenho espírito de revelação não, tá, irmão? Eu estou falando aqui, se colou, colou. É porque eu já ouvi tantas histórias. Essas que eu estou contando aqui é uma colagem
de tantas histórias que eu ouço ali no consultório todo dia. De repente você se identifica com alguma parte delas. Então imagina essa menina tendo que enfrentar com firmeza e valentia aqueles meninos, para eles não abusarem dela na escola. Ela tendo que trabalhar no meio de outros garotos maiores que ela, e ser firme, e ser valente, para os meninos, para os mais velhos, ou para as outras meninas mais velhas, não passarem a perna, para ela se autovalidar, para ela conseguir o ganha-pão nela, para ela ajudar a sustentar os irmãos. Ela precisou desenvolver esse espírito de valentia que você está reclamando da sua esposa. Ela precisou desenvolver essa resiliência, essa proatividade, essa firmeza, que você está falando que é grosseria, para ela sobreviver. Porque se ela fosse mole, se ela fosse melancólica, se ela fosse melosa, diferente de uma menina que é criada num lar saudável, num lar funcional, onde tem um pai que protege, onde tem uma mãe que é melhor amiga, diferente de um lar onde essa menina cresce recebendo o afeto, o apoio. Não, talvez a sua esposa cresceu num lar, teve uma infância rodeada de fatores de risco, de vulnerabilidade social, emocional. Por isso que a tua esposa é assim. Então não a rotule como uma esposa insubmissa. Tu ainda não conhece a história de vida dela para você falar isso. Depois que você ouvir a história de vida da sua esposa, com detalhes, você vai ficar de boca caída, de queixo caído, e falar: meu bem, você é uma guerreira. Agora eu te admiro mais, meu bem. Diante de tudo isso, o que você já passou? Ninguém te protegeu, você que tinha que se proteger. Oh, meu bem, não sei como é que você sobreviveu, não sei como é que você ainda tem esse caráter, essas virtudes. Graças a Deus, você vai agradecer pela esposa que você tem. Mas é lógico, né, irmão, que mesmo apesar de algumas experiências na infância explicarem os nossos excessos, explicarem as nossas faltas e as nossas negligências, a princípio, essa compreensão do cônjuge precisa funcionar para estender empatia, compreensão, para o seu cônjuge não te rotular, para o seu cônjuge não te julgar, não te condenar. A princípio, é lógico que é para desencadear uma atitude ali de parceria, de companheirismo, mas você pode mudar e melhorar, amém? Pode. Nós somos seres em construção, amém? Ah, pastor, mas eu nunca... Quem é homem aqui como eu, que nunca ouviu um eu te amo do pai? E aí? Nunca ouvimos. Tu sabe como eu, a falta que faz isso, no nosso desenvolvimento humano. Eu tive um pai alcoólatra. O meu pai era presente fisicamente, ausente emocionalmente, afetivamente. Eu nunca recebi uma palavra de aprovação, de apoio do meu pai. Ao contrário, eu me sentia invisível diante do meu pai. Meu pai nunca me xingou, mas nunca me elogiou. Meu pai nunca me bateu, mas nunca me deu um afeto. Meu pai nunca me expulsou de casa, mas nunca brincou comigo de futebol, diferente do que eu fiz com meus filhos. Meus filhos hoje, graças a Deus, todo mundo é flamenguista, vitorioso. Todo mundo sabe jogar bola bem. Qual é o time, pastor Valteci? Então, eu sei o que é isso, que é sofrer com essa ausência paterna, mas isso pode explicar o porquê em muitos casamentos esse marido tem a dificuldade em ser carinhoso com a esposa. Isso pode explicar, diferente do que muitas esposas pensam: você não me ama. Não, esposa, o teu marido não te beija, não te dá carinho, não é porque ele te ama. Não confunda as coisas. Você está fazendo um julgamento errado. Nem na hora do sexo
que tem marido que pelo menos na hora que ele quer ter sexo, ele chega com carinho, né? E aí a mulher se sente coisificada, tratada como uma coisa. Mas tem marido que nem na hora de namorar o cabra não tem a coragem, a capacidade de fazer um carinho, de estimular a esposa, nem nessa hora. Ei, não é porque o teu marido não te ama, não é por causa disso. Conheça a história de vida dele, pare um pouco e pergunte com detalhes. Eu quero que você me fale detalhadamente. Meu marido é muito calado, faz ele falar, minha filha. Formula 200.000 perguntas. Mas me conta, como é que foi quando você tinha 5, agora quando você tinha 6, quando você tinha 7, como é que era criado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo tio, pelos primos, na escola, pela investigação policial. E aí você vai compreender o seu marido, e você não vai rotular, você não vai condenar, você não vai julgar, mas você vai estender a mão para o seu marido e vai falar assim: meu bem, agora você não está sozinho nessa. Eu quero te dizer, meu bem, que o Evangelho é o poder de Deus, a palavra da cruz é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Deus pode te transformar sim, em uma pessoa com repertório precário de afetividade. Deus pode sim te abençoar, te ajudar com a minha ajuda, com a ajuda de fulano, de cicrano, de livro, de palestra, de curso, de terapia. Deus vai te ajudar, e o Evangelho, a palavra da cruz, é você se transformar assim, num homem carinhoso, porque eu tenho essa necessidade. Não é porque você cresceu na sua origem familiar com essa deficiência, que eu sou obrigada a aceitar essa negligência afetiva, não. Trate de se mover, trate de evoluir, amém? As nossas origens familiares podem até explicar, mas nós não podemos nos tornar reféns das nossas histórias de perdas, fracassos, negligências que sofremos, irmãos. Chega! Temos que tomar uma postura, sim ou não? Na hora de você aumentar o teu salário, tu fala: rapaz, eu tenho que aprender marketing digital, eu tenho que entender o que é lead, eu tenho que entender o que é funil. Tu não sabia nem mexer no computador, vaso. Em 2 anos, tu virou um blogueiro marqueteiro, porque ou você entrava no mercado digital, vendeu seus infoprodutos, né? Ou você quebrava e falei: tu não aprendeu? Né? Quem aqui, depois de adulto, aprendeu a tocar um instrumento? Eu aprendi a surfar depois de 40 anos de idade, vaso. Depois de 40 anos. Quem aprendeu aqui uma nova habilidade depois dos 45 anos? Quando você tem interesse, desejo, tu muda ou não muda? Você inclui um novo hábito, um novo comportamento no seu repertório. Eu quero te dizer que a única coisa que você não muda, essa mulher nervosa, briguenta, eu sou assim, é o meu jeito. Não, esse não é o teu jeito, você não nasceu assim, minha filha. Não é o meu jeito, eu não consigo ser diferente, eu não consigo fazer um elogio para minha esposa, eu não consigo dizer que minha esposa é a mulher da minha vida, que ela é especial, eu não consigo dar um carinho, abraçar e chegar a beijar, quando eu chego do trabalho, que eu saio. Tu consegue sim, varão. Você não nasceu assim. A única coisa que a gente não consegue mudar é aquilo que é genético. A cor dos olhos é genético, tu não muda. Você pode botar até uma lente, mas originalmente não muda. A cor da sua pele, tu não muda. Você pode até tentar uma de Michael Jackson, cuidado. A sua altura, você não muda. A textura da sua pele, isso é genético, você não muda. Aquilo que é genético é imutável. Agora, comportamento, irmão, é mutável. Não importa a origem familiar, a história disfuncional que você teve, é possível um marido se tornar amável, é possível você aprender a ter educação financeira, a ter controle nas suas finanças. É possível você vencer a pornografia, a droga, o vício em álcool, o vício em açúcar, em sorvete. É possível. É possível, porque você está na jornada cristã rumo à maturidade.
Quando é para o trabalho, você faz curso, você faz especialização, você faz treinamento, você evolui, é ou não é? Você evolui, aprende novas habilidades para ganhar mais, para mudar de ramo. No casamento você também precisa investir, invista no curso. Você que não fez ainda, rapidamente faça a sua inscrição antes que acabe as vagas. Invista em você evoluir e crescer. Chega dessa balela de que eu nasci assim, que não tem jeito, que eu sou assim mesmo. Você casou comigo sabendo, chega disso, irmão. Chega desse tipo de desculpa. Vamos avançar, vamos crescer. Amém. E para vocês que são pais, eu pensei que ia ter filhos aqui, mas só 2 versículos, rapidinho. Existem 4 modelos de paternidade. Consegue colocar a tela? 4 modelos de paternidade. Omissa disciplinar, a paternidade omissa afetiva, a paternidade autoritária e a paternidade afetiva. São também conteúdos do nosso curso de pais. E no Provérbio 19, 18 e 19 diz: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O homem ou a mulher de gênio difícil precisa de limites. Olha só, você quer cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram com você? Não. Você quer que os seus filhos sofram a mesma coisa que você sofreu, por exemplo, por falta de limite, por falta de disciplina? Tem pai e mãe que são omissos. Olha só o que acontece. Tem pais que na infância eles sofreram muitos nãos, eles sofreram muita negação de afeto, negação de tempo juntos. O pai nunca pegou no colo, o pai nunca deixou fazer cavalinho, a mãe não brincava de boneca. Atendo uma mãe paciente, que a filhinha dela de 7 anos fala: mãe, você não me ama, você não brinca comigo de boneca, você não brinca comigo, é só trabalho de casa, trabalho em empresa, você não brinca comigo. Muitos filhos sofrem a falta de disciplina, de limite, de receber não, de correção. O que os pais fazem? Porque eles sofreram essas privações de afeto, eles têm medo de que os filhos sintam a mesma coisa que ele sentiu. Não vou dizer não para os meus filhos, tudo que meu filho quiser eu vou dar. Todo ano o iPhone lança uma versão diferente, todo ano você quer dar um iPhone para o seu filho, porque se você disser não para o seu filho, se você negar aquela roupa, aquele brinquedo, se você negar aquilo, se você negar que o filho não vá dormir no quarto do casal, na cama do casal, o filho vai chorar. E sabe o que você faz? A sua criança interior se projeta na criança do seu filho, e você começa a fantasiar, repito, você começa a fantasiar que o teu filho, se você for firme e disciplinar, dizer não, você pode chorar, se tu vai dormir é no teu quarto solteiro, aqui no quarto de casal é só eu e sua mãe, no quarto do guerreiro aqui, ó, onde as coisas acontecem, é só eu e sua mãe, tu vai dormir no seu quarto. Durante o dia eu já joguei bola com você, a sua mãe, né, já fez o seu prato preferido da comida lá, né, da manga, da salada de fruta, então você já recebeu todo apoio, todo afeto. Agora à noite não, aí o filho começa a chorar. Aí a gente que sofreu toda essa falta de amor, de afeto, a gente que sofreu toda essa falta de carinho, de presença do pai e da mãe lá atrás, a nossa dor a gente fantasia, a nossa dor a gente transfere para a dor do filho. A gente começa a imaginar que o nosso filho está sentindo, quando ele chora, aquilo que você sentia lá atrás. Ei, presta atenção, meu irmão, seja lúcido, tenha bom senso, faça uma autoavaliação do seu lar. O teu lar hoje, que você oferece para o seu filho, para a sua filha, é igual o lar que você cresceu? É ou não é melhor? O pai e a mãe que você é para o seu filho e sua filha,
Vocês não são melhores do que os seus pais foram com você? O teu filho, a tua filha não está sofrendo o que você sofreu. Para com essa besteira. Discipline. Crie filhos fortes. Aprenda a dizer não. Porque eles estão vivendo a origem familiar agora. Você é uma influência forte para que o seu filho e a sua filha será lá no futuro, quando eles casar. Agora um texto falando o outro lado. Colossenses 3:21. É um texto muito similar a Efésios capítulo 6 e versículo 4, quando Paulo diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Quadro clínico de depressão. Como que um pai ou uma mãe pode irritar o filho? Por exemplo, se excedendo na correção, sendo autoritários, violentos, seja fisicamente, seja com palavras, chamando o filho de sonso, chamando o filho de burro, falando que o filho não sabe fazer nada, o filho deixou cair um prato, quebrar, você é sonso, você é burro, o filho não tira nota 10, você é sonso, você é burro. Isso irrita o filho, porque ele é tratado com excesso, com regras excessivas e de uma forma implacável e dura. Isso causa irritação, isso desanima o filho, ele desenvolve um quadro depressivo. Ou o que irrita o filho? Você não dar para ele aquilo que lhe é de direito. O que é de direito do filho? Ter o seu tempo de qualidade, ter a sua companhia, a sua presença para assistir um programa, né, de TV que ele gosta, de você praticar com seu filho um esporte que ele gosta, de você estar ali assistindo o seu filho num campeonato, num torneio, numa prática, num esporte que ele gosta, de você se importar com as atividades de escola dele, de você chorar junto com ele, quando a namorada dele terminar com ele, não é dar um sermão, mas é chorar junto com ele, de expressar esse amor e afeto. E aí, se você é um pai ou uma mãe, principalmente os homens, né, a gente é mais assim, mas tem mulher que é empresária, que acaba sendo assim também, não todas. Se você é daqueles pais que só pensam, que dá o suprimento material para os filhos, já está dando segurança, já está oferecendo uma boa vida para os filhos, essa é a 1000ª vez que você ouve disso. Eu estou aqui de novo, eu sei que você já ouviu muitas vozes falando isso, mas eu repito, não seja, talvez como seus pais foram com você, não seja aquele pai que, como de repente seus pais foram, que só se preocupavam com o trabalho, que só se preocupavam em dar uma boa vida material, comida, boa roupa, sustento, boa escola. O seu filho precisa muito mais do que isso. Tem filhos que falam: papai, vamos jogar bola aqui no terreno. O pai fala assim: posso não, eu preciso trabalhar para comprar uma chuteira da Nike para você de R$1.500. O filho assim: pai, não precisa não, eu jogo descalço mesmo. Não, eu tenho que trabalhar. Papai, vamos jogar bola? Não, eu preciso comprar uma bola de couro impermeável, de alta tecnologia, a mesma bola que joga a Copa do Mundo, para você jogar, meu filho, eu quero melhor para você. Pai, compra uma bola daquela que vende na van de R$20 mesmo, não tem problema não, o que eu quero é brincar com você. Não irrite os seus filhos. Você hoje faz parte da origem familiar dos seus filhos. O que os seus filhos serão lá na frente no adulto, você já ouviu isso. Ele deve muito ao que você, pai, você que é casado aqui, fará ou está fazendo com o seu filho ou com a sua filha. Amém? Prefira ter boas experiências. Os seus filhos jamais se lembrarão da marca do tênis que você deu para eles quando eles tinham 5, 6 anos. Os seus filhos não se lembrarão do filé mignon da picanha que você pagou para eles. Eles vão se lembrar dos bons momentos, das palavras de incentivo, de amor, de apoio, do abraço, do carinho, de quando você botava eles para dormir no quarto deles. Eles vão se lembrar das histórias que você contava, das risadas que vocês deram juntos. Amém. Vamos orar?
Vamos ficar de pé. Não tira o slide não, por favor. Coloca lá em terapia de casal para mim, por gentileza. Deixa fixa essa tela que eu vou usar as outras. Eu quero desafiar você, eu quero passar uma tarefinha de casa para você. Não sei se você vai conseguir fazer hoje, por causa do horário. Quem sabe, né, incentivado aqui pela mensagem, você já queira fazer essa tarefa de casa logo hoje. Ou você pode fazer no final de semana agora, né, que vai chegar sábado e domingo, onde você tiver mais tempo. A tarefa de casa é: tire um tempo, 1, 2 horas, 1, 2 horas, sem a distração do celular. Tire esse tempo para vocês contarem a história de vida um para o outro, aquilo que você nunca contou para o seu marido, aquilo que você nunca contou para a sua esposa. Eu quero te incentivar você a falar. Lágrimas serão derramadas, corações serão quebrantados, mas haverá compaixão, compreensão, haverá cumplicidade, haverá comprometimento, haverá intimidade. Ninguém tem intimidade com seu cônjuge sem você revelar-se por inteiro ao seu cônjuge, incluindo os seus segredos, sua história de vida. Você quer ter plena unidade e intimidade? Revele-se. Mas pastor, isso é uma fraqueza. Revele-se. Pastor, isso é um ponto negativo. Conte. Pastor, isso me envergonha. Não é um erro meu, mas eu me envergonho do que aconteceu comigo. Conte, explique, fale dos fatos e fale das implicações emocionais, como é que isso te afetou. Conte. O seu cônjuge, ele te conhecerá mais do que nunca, quando ele te compreender por inteiro. Quem terá coragem de fazer isso? O teu casamento pode mudar. As acusações podem ser eliminadas a partir desse dia. Os julgamentos injustos e indevidos serão eliminados depois desse dia. Você verá que nascerá um parceiro, uma parceira ao seu lado, que te ajudará a você superar e avançar e progredir nos seus pontos negativos. Amém? Você se compromete a ouvir o seu cônjuge e ter essa postura? Vamos orar. Querido bondoso Deus e Pai, Deus que deu uma segunda chance para Davi, o adúltero, o assassino, Deus que deu uma segunda chance para Abraão, o mentiroso, Deus que deu uma segunda chance para Pedro, o medroso que te negou, Deus que sempre nos dá uma segunda chance, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, que somos feitos de pó, que conhece a nossa instabilidade, a nossa ambiguidade. Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, como fomos criados, as nossas faltas, os nossos abusos, os nossos traumas, as negligências e violências que sofremos. Deus que nos conhece por inteiro. E é por isso que o Senhor não desiste de nós, e continua acreditando em nós, nos movendo à santidade contínua, ao amadurecimento, ao crescimento na graça e conhecimento, conhecimento contínuo. Deus, eu oro para que esses casais aqui, quando se dispuserem a se revelarem um para o outro, a acabar com os segredos, a confiarem um no outro o suficiente para confidenciarem aquelas experiências que nunca eles contaram ainda para ninguém, nem para os seus pais. Ó Deus, eu oro
para que haja ainda uma intimidade maior, que a partir desta conversa franca, autêntica, que esse casal cresça em força, em união, e que eles sejam indestrutíveis, invioláveis, inseparáveis, ó Pai, em nome de Jesus, os abençoe com essa parceria, companheirismo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mais um minutinho.